Oi, ouvintes do AlmaCast, eu me chamo Catarina e estamos aqui hoje com a Ila Alves, personal trainer com foco em treinamento feminino com pessoas gestantes, mas também com pessoas idosas. Ao meu lado nós temos Stephanie Alves também, não são primas, não são familiares, mas têm o mesmo sobrenome e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância da educação física durante a gestação. Então, Aila, eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória até se especializar em treino para pessoas gestantes e idosas. Qual a sua formação? Quem você é? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite, Catarina. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Eu sou formada em bacharel em Educação Física. Me formei por volta de 2019 e eu tive a oportunidade de fazer o curso com especialidade em gestantes por volta dali de 2021. Na época que eu estudei mesmo na faculdade, eu percebi que tinha sido um assunto que tinha sido pouco abordado, de forma muito supérflua e, assim, eu queria entender mais desse grupo. Aí tive a oportunidade de fazer esse curso com um professor de Fortaleza e o curso abriu minha mente para a possibilidade que era trabalhar com o público de gestantes, né? E o que eu achei interessante foi a abordagem do professor, que ele trouxe de forma muito prática e aplicada, transferível, funcional para a realidade das gestantes. Foi algo bem fiz o curso, na outra semana eu já estava atendendo gestantes com muita propriedade. Então, foi nesse momento que eu decidi usar esse público para dar o foco realmente dos meus atendimentos, tendo em vista que, no momento, não tinha ninguém trabalhando com isso na época. Inclusive, as duas profissionais que tem são eu e a Amanda, e a gente fez esse curso juntas na mesma época. Então, vamos dizer que Campina Grande começou a ter assistência nesse público a partir de 2021, ali 2022. Muito bom. Que bom. Então, você mencionou que são poucas pessoas que têm, que trabalham com pessoas gestantes, né? E isso é muito importante atualmente, né? Na atualidade. A gente vê que tem pessoas com o pensamento comum que gestantes não podem fazer atividade física, gestantes não podem fazer muito esforço, tem aquele tatuar, não se abaixa, ou algo assim. Uhum. Então, a gente, através de pensamentos ou profissionais como você, a gente consegue mudar esse pensamento, né? Então, de onde você acha que surgiu essa crença de que o exercício físico faz mal para o bebê, para a gestante? E aí? Eu acredito que isso foi muito enraizado de forma cultural. Se a gente for levar em conta a realidade das nossas mães, das nossas avós antigamente, tinha assim um tabu muito grande em relação à gestação. Em contrapartida, era um pouco incoerente, porque aquelas mulheres tinham vários e vários filhos. Como era que elas conseguiam ter um repouso absoluto, né, de não fazer esforço físico nenhum, tendo outras crianças pequenas para cuidar? Então, eu imagino que foi mais atrelado mesmo a essa questão cultural, de ser um momento de fragilidade da mulher. Sendo que é um momento que é totalmente diferente, é totalmente o inverso disso. É o momento em que a mulher consegue gerar uma nova vida. Isso não tem como ser um momento de fragilidade, entendeu? Então, eu acredito que dentro dessa mesma temática vem a ideia de que você só pode treinar depois do primeiro trimestre, né? A partir das 12 semanas de gestação. Há quem diga, né, na época, que só seria seguro a partir disso. E hoje já foi comprovado que treinar nesse período do primeiro trimestre não é fator contribuinte para um aborto, né? No caso, uma perca espontânea. É indiferente a questão do fator externo, entendeu? Bacana. E engraçado, né? Eu tava pensando na pauta junto com Stephanie e compartilhando com a minha mãe, que minha mãe, ela me teve e também teve a minha irmã. Daí eu perguntei assim a ela se durante a gestação dela ela praticou alguma atividade física. Ela disse assim, não, Deus me livre. Eu disse assim, mulher, por que não? Aí ela disse que a minha gravidez foi um pouco mais difícil do que a da minha irmã. Aí como é que funciona, por exemplo, os acompanhamentos? Eles têm que ser individualizados? Tem algum exercício que a gestante não possa fazer de jeito nenhum? Como é que funciona? Eu costumo dizer que cada gestante e cada gestação é um mundo. Eu estou trabalhando com gestante de forma mais ativa, com uma quantidade maior de gestantes nos meus atendimentos diários, há aproximadamente 1 ano, que foi quando aumentou realmente essa procura. E o que eu percebo é que, embora seja uma gestação, mas cada corpo reage de uma forma diferente. E quando eu digo reage de uma forma diferente, é no sentido anatômico mesmo. O corpo da mulher, ele passa por diversas
mudanças anatômicas para poder suportar a gestação, tendo em vista que o tamanho do útero cresce. Então, assim, a gente tem diversas mudanças na anatomia do corpo, na configuração da coluna, na conexão da pelve, na questão da instabilidade corporal por questão hormonal. Então, assim, tudo isso a gente tem uma base de que vai acontecer. Mas pode ser que uma aluna minha chegue para mim que já tinha uma escoliose, já tinha um desvio significativo postural e com a gestação isso pode ser acentuado. E causar uma dor específica que só aquela gestante tem. Então, assim, é interessante que o trabalho seja feito de forma individualizada e personalizada. E com uma pessoa que saiba, né, realmente o que está se passando no corpo naquele momento, porque fazer um treino básico simples, que não vai trazer risco para o bebê nem para a mãe, é fácil, qualquer pessoa faz. Mas fazer um treino que vai ter transferência para a realidade da gestante, realmente surtir efeito no quesito diminuir as dores e melhorar o processo da gestação, só uma pessoa que sabe especificamente o que está acontecendo vai conseguir prescrever. Exatamente. Então, assim, a gente frisa nesse episódio quão importante é a atividade física, né, nas gestantes, mas como você falou, o acompanhamento deve ser mais ainda necessário, né? Acompanhamento médico, nutricional, todos esses são atrelados junto à atividade física, né? Então, tipo assim, quais são os principais benefícios que a atividade física pode trazer durante a gravidez? Você disse que tem vários fatores de pessoa para pessoa que podem influenciar, né, na gestação, que a atividade física é benéfica, mas quais são os principais benefícios dessa atividade? Na tua fala, tu falou sobre a questão da equipe multidisciplinar que trabalha com a gestante, né? A gente, educador físico, a gente trabalha diretamente com as físios pélvicas. Então, assim, é um contato de muita troca. Eu treino uma gestante, a físio dela fica sabendo que ela é treinada por mim. Quando ela tem algum tipo de desvio postural, que ela tem qualquer coisa que a gente precisa ter atenção ou fazer um trabalho diferente, ela entra em contato comigo, a gente alinha para fazer com que esse trabalho funcione melhor. Aí, voltando para a pergunta em si, né? Em relação aos benefícios que o exercício físico vai trazer durante a gestação, eu já falei sobre as alterações anatômicas, né, que o corpo vai sofrer e a gente consegue estabilizar para que a gestante sofra minimamente com essa questão das dores da gestação, que mais comumente é a lombalgia gestacional, que à medida que o útero vai crescendo, a barriga vai ficando mais pesada, a coluna começa a responder com algias, né? E a gente consegue controlar a lombalgia gestacional. Tem também a questão da contenção da diástase. Esses são os 3 pilares que a gente normalmente trabalha nas prescrições. Contenção da diástase. A diástase é afastamento da parede do reto abdominal justamente com o crescimento do útero. Então, durante a gestação, a tendência é o útero ir crescendo cada vez, expandindo cada vez mais. E o abdômen, ele vai perdendo a sua configuração normal. Vai ganhando um afastamento ali das 2 linhas do reto abdominal, ele ganha um afastamento ali no meio. E a gente consegue conter para que isso não saia de um nível fisiológico, porque é normal. O corpo da mulher está sendo preparado para passar por aquilo. Só que se a gente não ativa o abdômen da forma correta nos treinos, você pode até chegar num caso de diástase patológica, que aí, para uma reabilitação pós-parto, se torna bem mais delicado de tratar. Então, e além disso, tem a questão metabólica. Durante a gestação, a mulher passa por tantas mudanças hormonais e essas mudanças, elas influenciam totalmente no funcionamento do corpo. Vou dar um exemplo. O corpo da mulher passa a ter um volume de sanguíneo de 200 vezes maior, 200% a mais. Então, assim, um corpo com volume sanguíneo tão alto não tem como funcionar num ritmo de um corpo que está com 200% a menos. Então, isso daí já configura uma mudança fisiológica muito grande. O período do 2º trimestre, ele é um período muito anabólico, que é justamente o momento onde o bebê está ganhando peso, está se formando. Então, ali nesse 2º trimestre, tem uma grande chance de desenvolver a diabetes gestacional.
se não for feita, isso por questões hormonais. Tem diversos hormônios que vão estar ali justamente e que corre o risco de haver essa disfunção metabólica, que é a diabetes gestacional. Bem como os casos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que também são derivados ali da hipertensão gestacional. Que todos esses fatores, a mulher ela poderia ser saudável, mas só o fato de estar gestante, ela tem a predisposição a desenvolver esse tipo de doença metabólica durante a gestação. Depois que ela pariu o bebê, ela não vai ter mais nada. Mas ali, enquanto ela estiver gestante, ela tem que conviver com aquela condição. Então, tudo isso, dali das mudanças anatômicas até as doenças metabólicas, a gente consegue controlar através do exercício físico, da dieta e do acompanhamento médico, né, mais aproximado. Sim. Daí a importância, né, de uma equipe multidisciplinar focada justamente no bem-estar da própria gestante. Daí, além dos impactos na qualidade física da vida dessa gestante, a gente queria entender também se existe algum impacto na saúde mental dela. O que é que você poderia dizer sobre isso? Eu costumo observar que as gestantes que treinam desde da primeira... Normalmente, as meninas me procuram por volta de 8, 9 semanas, 10 semanas, porque eu entendo que também esse primeiro trimestre é um processo de muita adaptação, né, de processar realmente o que está acontecendo. Às vezes, elas não conseguem colocar na rotina ali do início da gestação, o treino. Até porque também tem muito enjoo, enfim. E elas relatam que se sentem muito dispostas. Então, assim, eu imagino que se você está gestando uma criança e você se sente apta para fazer tudo o que você fazia normalmente, você vai se sentir válida, você vai se sentir útil estando gestante. Você não vai entender que é necessário um repouso. Porque você se sente bem, você acorda bem, você dorme bem. Então, uma das coisas que eu percebo é que as gestantes que treinam, elas são mais dispostas, elas se sentem mais úteis, elas se sentem mais vivas estando gestando. Tendo em vista que outras pessoas dizem que a gestação foi muito pesado, foi um momento que eu não tenho boas lembranças, eu não queria gestar novamente. E tem mulheres que relatam dessa forma. E talvez seja a forma que elas levaram a gestação no completo processo, né? Isso, exatamente. Eu acho importante essa sua fala, porque, assim, acho que nós mulheres temos esse pensamento, né, que quando chegar, possivelmente, se a mulher desejar uma gestação, uma gravidez, acredita que vai perder a sua essência como mulher, né? Não vai ser vista como uma mulher em si, mas como uma mãe. Então, a sua vida vai ser dedicada apenas ao seu filho. Então, muitas mulheres, ao longo da gestação, perdem a rotina do dia a dia, perdem o prazer de arrumar o cabelo, o prazer de se vestir bem. Então, a atividade física vai além disso, né? Como você bem falou. Porque socializa com outras grávidas, tem também o diálogo com outras mulheres, do dia a dia dessas mulheres. Então, quanto isso é importante, né? Então, além de ser acompanhada durante a gestação, né? Você acha em que a atividade física pode ajudar no parto e no pós-parto dessas mulheres? A gente prepara a gestante para a condição de gestante durante o período da gestação completa. Cada trimestre, ele tem um objetivo específico. Primeiro trimestre, normalmente, a gente vai ali aumentar o repertório motor da gestante. A gente vai ensinar ela a ativar o abdômen de forma funcional para manter a função do abdômen ali, que é de sustentar o peso e dar força ao corpo, né? É o nosso centro de força. Então, a gente, no primeiro trimestre, vai preparar essa gestante com essa parte mais educativa, de entender o que ela precisa aprender. No segundo trimestre, a gente vai usar do momento anabólico que ela está passando, do aumento dos hormônios e etc., para dar mais intensidade a esse treino. Então, o treino do segundo trimestre, ele vai ser justamente com mais cargas, a gente trabalha mais força, a gente consegue pegar determinados exercícios e imprimir mais força, tendo em vista que ela se sente mais disposta, porque ela já não enjoa tanto quanto no primeiro trimestre. Então, é um treino mais vigoroso, o treino do segundo trimestre. Tendo em vista também que é onde tem um momento que pode desenvolver as doenças metabólicas, né? Então, a gente já começa a aumentar um pouquinho o nível do treino, que é justamente para controlar essas variáveis. E no terceiro trimestre, a gente tem que começar a preparar a mãe para duas demandas. A demanda do trabalho de parto e a demanda do pós-parto. Porque a gente tem que entender que essa mulher que treinou por 9 meses, ela vai passar cerca de 45 dias, né? No caso de uma cesárea, ou até 15, 20, 30 dias, no caso de um parto normal. Ela vai ficar sem treinar, mas ela vai estar ali o tempo todo com o bebê aqui, ó, isometria, sustentando o peso daquela criança no colo.
Então, termina que a gente precisa também dar um conforto para esse corpo que vai passar por essa demanda tão exaustiva, porque é o dia todo, não é 1 hora de treino. Não é 1 horinha que ela vai ficar ali com o bebê no colo, entendeu? Então, no terceiro trimestre, a gente começa a trabalhar mais mobilidades. Os exercícios passam a ser exercícios mais metabólicos, a gente começa a combinar mais exercícios para deixar o treino mais aeróbico, no sentido de trazer mais resistência aeróbica, porque o trabalho de parto ele pode durar 5 horas, como ele pode durar 24 horas, a gente não sabe. E a mulher ela tem que estar preparada fisicamente para sustentar aquilo. Mas uma gestante que não treina também aguenta já, ela pare. Sim, pare. Mas uma gestante que treina, ela vai conseguir se sentir preparada para aquele momento. Isso, é o entendeu? preparo. Porque a gente sabe que na hora pode acontecer qualquer coisa. Uhum. Né? Pode ser rápido, como aconteceu. Teve uma gestante minha que ela pariu, o trabalho de parto dela foram 5 horas. Ela entrou em trabalho de parto de 5 horas da manhã. Eu acho que umas 7, 8 ela foi para o hospital. De 10 horas ela pariu. Meu Deus. Já teve outra que passou 24 horas e no final das contas teve que ser cesáreo. Então, assim, a mulher, ela passa literalmente esse período todo de gestação tendo uma demanda muito grande. Gestar já é uma coisa muito grande. Isso. Né? Você está ali gerando uma vida e etc. E você parir também é uma coisa muito grande. E o puerpério, além da questão mental, né, tem a questão da demanda física com o bebê, que está ali sempre mamando, às vezes a mãe não se alimenta da forma que deveria. Enfim, é um momento que realmente exige esse preparo. E, inclusive, para mim, não faz sentido dizer que uma mulher que vai passar por tudo isso tem que ficar em repouso. Isso, sedentária. exatamente. Não faz sentido, é incoerente, entendeu? Nessas últimas etapas de treino para a preparação do trabalho de parto, diminui-se a quantidade de carga ou não? Continua a mesma coisa? A gente vai até onde elas suportam. Eu tenho gestantes que no terceiro trimestre estão aí, tinindo, como se diz. Tem uma aluna minha que ela fazia crossfit antes de treinar. Ela continua fazendo. Lógico que com algumas adaptações, que tem algumas coisas que realmente, eu não vou dizer contraindicado, porque não tem risco direto nem para a mãe nem para o bebê, mas para a estrutura do corpo naquele momento não é mais adequado. Mas ela continua pegando a mesma carga que ela pegava no agachamento, ela continua pegando a mesma carga que ela pegava no levantamento terra, com 9 meses de gestação. Na verdade, mais de 9, porque ela já entrou nos 9. Ela já entrou nas 37 semanas. E ela vai até 40, né? A gestação vai até 40, 39, 40. Então, assim, a gente mede de acordo com o nível de aptidão física da gestante. Até onde ela aguentar, a gente continua com o ritmo, entendeu? Não tem essa proporção, não. Não, à medida que chega no último trimestre, a gente vai diminuir a intensidade. Não tem ligação, entendi. E aí, puxando não só os impactos da atividade física na qualidade de vida da mulher no sentido físico e também o mental, a gente queria saber o que é que você entende de, por exemplo, como as influenciadoras, tanto do Instagram, do TikTok também, elas conseguem impactar na forma como outras gestantes se veem. Eu vou utilizar, por exemplo, o caso da Natália Valente, que foi até mesmo post nosso, em que nós falamos sobre analgesia, que a mulher tem direito durante o trabalho de parto. E aí muitas mulheres acabam se comparando com a realidade da Natália Valente, que acabou parindo, sorrindo, dançando e etc. A gente queria saber qual é a sua opinião sobre isso, do impacto das influenciadoras nas plataformas e como as mulheres se veem. Como é que isso afeta a autoimagem delas, sabe? Eu vou falar direcionado a quem propagou exercício físico durante a gestação, né? Eu acompanhei a gestação de Lauren Prota e acompanhei a gestação de Malu Borges, que é uma influencer de moda. E elas treinaram durante toda a gestação. Eu não cheguei a ler o relato de parto de nenhuma das duas. Eu acho que Malu tá recém-parida. Acho que ela ainda não postou, inclusive. Mas eu acompanhei e eu achei que é o seguinte. Eu já tenho percebido que os médicos já têm dado um respaldo muito grande. Que, assim, antes da opinião de qualquer pessoa, elas vão ouvir, as gestantes vão ouvir a opinião do obstetra. Então, se o obstetra dela chegar e disser que ela não vai treinar porque tem risco para ela e tem risco para a criança, ela não vai treinar. Mas se o obstetra disser, não, tá liberado, você pode fazer tudo.
Procura alguém que entenda, né, do que está fazendo e pode fazer tudo. Então, antes do peso das influencers, tem o peso dos profissionais de saúde mesmo. Tem se percebido o quanto eles entendem que o nosso trabalho é importante e que realmente não tem risco nenhum. O pessoal tem se atualizado e tem... trago isso. E trazendo para as influências, reforça. Porque hoje a gente está no mundo em que o Instagram, né, as mídias, ele vai influenciar muito no estilo de vida que você tem. Então, digamos, se a gestante conhece a Lauren Prota, viu que durante a gestação dela, ela foi ativa e que o trabalho de parto dela foi ok por conta disso, ela vai querer reproduzir também. Se inspirar, né? Então, assim, isso eu vejo como uma coisa positiva de você mostrar, delas estarem ali tendo a oportunidade de mostrar que o exercício físico na gestação, ele é possível e ele é benéfico. Sim. Em relação a como elas se veem no sentido de se comparar, eu não consigo saber muito bem, porque até agora eu não ouvi nenhum relato das minhas gestantes dizendo que realmente querem que seja como determinada pessoa, sabe? Eu acho que elas se inspiram mais nos casos mais próximos mesmo, pessoas da família, as cunhadas, as amigas que estão no mesmo tempo gestacional. Eu acho que esses recortes mais próximos para elas contam mais do que nesse sentido. Falo pelas minhas, né? Sim, sim. Acredito que tem muito a ver a realidade, né? Porque, por exemplo, são influenciadoras, né? E, assim, a realidade são muito diferentes de mulheres, por exemplo, que estão todo dia trabalham como CLT e tudo mais, né? Então, são realidades diferentes e que isso é muito bom porque elas também se sentem inspiradas, como você falou, mas também tem um pé no chão de que eu sou alguém como eu estou agora, né? Então, vou lutar para conseguir ter uma condição de vida melhor através da realidade que eu tenho agora, né? Em relação a isso, muitas das minhas alunas, uma das preocupações dela é como elas vão se manter durante a gestação em termos profissionais, em carga de trabalho. A partir de tal mês eu vou parar de atender, sendo médica, psicóloga, o que for, entendeu? Então, há também uma organização da rotina de trabalho profissional para poder dar conta dessa demanda, né? Bem como no pós-parto, eu vou conseguir voltar a trabalhar quando? Então, nas conversas que a gente tem, eu percebo que esses são os dos questionamentos. E essas mulheres, elas não precisam se preocupar com isso, né? Isso, exatamente. Elas por não conta precisam. da rede de apoio, querendo ou não. Exatamente. E pelo Elas têm estilo de mais vida esse que elas têm. acesso. Isso, exato. Você tinha falado anteriormente, né, em uma das suas respostas, que cada trimestre, cada período da gravidez, né, da pessoa que gesta, é diferente, assim, dependendo do estilo, né, como você disse, quando chega ao final é mais para o preparo do parto, né, e do pós-parto. Então, tem alguma atividade que é indicada para essas gestantes, né, e assim, tem alguma contraindicação, como você disse, que não tem contraindicação, né, mas assim... tem a diferença do exercício? Quais são os exercícios que você indica, que você trabalha com as suas alunas? Quando a gente fala sobre exercício contraindicado, a gente nem fala contraindicado, a gente fala inadequado para aquele momento. Ou até mesmo um exercício que não vai ser funcional. Eu prescrevo para as minhas gestantes algo que vai ter transferência para o dia a dia delas. Ponto. Então, assim, não faz sentido eu colocar uma gestante para fazer uma cadeira extensora. Cadeira extensora é um exercício monoarticular, né, que é só do joelho ali que você vai fazer paradinha na cadeira e etc. No dia a dia, aquele movimento não vai ter transferência para ela. Ela precisa o quê? Ela precisa pegar uma sacola pesada do chão. Ela precisa conseguir empurrar alguma coisa em cima da cabeça para guardar em cima de um armário. Ela precisa puxar alguma coisa pesada em casa que ela vai fazer, mesmo estando gestante. Então, a gente prepara o treino justamente com base nisso, no que é transferível para o dia a dia daquela gestante, para dar autonomia a ela, para dar condição a ela de manter a vida normal estando grávida. Então, a gente prepara em cima disso. Em relação a exercícios, a gente vai trabalhar dos exercícios de força mais comuns e tradicionais, né? Um agachamento livre. A gente trabalha mais com exercícios de peso livre, peso do corpo. Então, a gente vai trabalhar um levantamento terra, a gente vai trabalhar um stiff, um afundo, um agachamento com barra nas costas, um agachamento frontal.
tudo com o peso do corpo, que a gente tem que entender que tudo que ela vai fazer, ela vai estar fazendo com o seu corpo livre, não é em máquina. Ela não tem uma máquina dentro de casa para sentar e fazer um leg. Isso. Entendeu? Quando a gente fala de contraindicação, seriam os exercícios que aumentam a pressão intrauterina, né? E aumentam a pressão intraabdominal. Por quê? Tendo em vista que o abdômen ali já está totalmente estendido e com a sua função até um pouco prejudicada por conta disso, se você vai colocar a gestante numa posição, digamos, 4 apoio, você vai colocar a gestante numa posição de 4 apoios que o peso da gravidade, né, a ação da gravidade é maior sobre a parede abdominal. O abdômen está todo estendido ali, ele não vai ter como suportar essa carga, entendeu? Então, a gente evita fazer esses exercícios em 4 apoios e não é tipo, 2, 3 segundinhos na hora dela se levantar. Não, colocar expor elas a uma sobrecarga muito grande abdominal. Isso daí a gente não coloca. A gente tem outra forma de trabalhar, que inclusive a gente pode até colocar essa pauta também, que é como trabalhar, fortalecer o exercício, o abdômen da gestante, sem fazer exercícios abdominais convencionais. Entendeu? Então, a gente tem uma metodologia para trabalhar em relação a isso. Mas aí, voltando, o que é que a gente evita fazer? Evita fazer o que não vai servir para elas no dia a dia. E, em relação à contraindicação, essa questão da pressão no abdômen. E, deixa eu ver mais. Tinham se falado sobre a questão das atividades de impacto. Corrida, um jump, enfim, essas coisas. Só que já foi estudado que, tipo, não tem ligação direta, não é uma contraindicação direta. Nesse sentido, é mais a questão de como era o estilo de vida da gestante antes. Ela já fazia enfim, se é algo novo. E tem também o cuidado com a quantidade. Tipo, não tem necessidade de uma gestante estar correndo 10 quilômetros. Mas se ela já corria, era uma coisa prazerosa para ela, que ela continue correndo 2, 3, 5. Mas não 10, né? Por conta do... Eu não vou nem dizer a você que não pode. Eu imagino que tem gestantes que são atletas de corrida que devem conseguir correr. A questão, quando a gente fala sobre a corrida e os exercícios de impacto, é sobre a questão da sobrecarga no assoalho pélvico. A gente tem a musculatura ali do assoalho pélvico, que é quem dá suporte, né, ali da questão do períneo e da região vaginal, que é só músculo. A partir do momento que você está com o útero em tamanho estendido, né? Tá o útero aumentado. E você corre, a tendência do músculo, ela não tem como sustentar como um osso que está aqui paradinho segurando. Ela vai, fazer esse movimento de abaulamento, que a gente chama, que é como se fosse uma mola. Entendeu? Entendi. Então, a longo prazo, não é interessante, porque um assoalho pélvico disfuncional nesse sentido, sobrecarregado, que não faz a função que ele deveria, corre o risco da mulher desenvolver um processo de insuficiência da região da uretra, né? Que é a questão porque me fugiu agora a palavra. A questão da perca urinária. Às vezes a mulher vai espirrar e acaba tendo um pouquinho de perda ali da urina, porque aquela musculatura não está funcionando da forma que deveria, que era da forma de conter, né, os esfíncteres, dos dois esfíncteres, tanto a questão da uretra, da vagina, quanto do ânus. Acaba ficando essa região ali sem a sua devida função. E acaba que os exercícios de impacto, eles reforçam essa disfunção. Entendi. Então, assim, se fosse para dizer, porque uma gestante não pode correr, seria por isso. Mas as físios pélvicas hoje já dizem que elas têm condição de fazer. Tendo um trabalho em conjunto com a físio, ela vai dar um suporte àquela região e vai dar a condição da gestante continuar correndo. Isso, havendo então, por isso que eu acompanhamento. digo, entendeu? Que não tem como dizer que, não, isso daqui é contraindicado. Realmente não é que seja contraindicado, é porque tem outra forma melhor de fazer para aquele momento, entendeu? Perfeito, Entendi. muito bom. Acho que como você falou, né, vai de cada pessoa, porque, por exemplo, se tem uma gestante que ela já corria há muito tempo, né, é meio que assim, diferente de dizer assim, não, você não pode correr mais, né, porque ela já era acostumada a correr, Como então... ela diz, já era prazeroso, Exatamente, né, pra ela. cada caso é um caso muito diferente, né. É você tirar uma coisa que, assim, hoje tem-se até um vício, né, pela corrida. Imagina você tirar uma coisa que sempre fez bem para aquela pessoa, só porque ela está gestante. Isso. Né, assim, invalidar, dizer que você não pode Tentar fazer só por limitar. estar gestante. Eu acho que não é justo, não.
Uma das palavras que mais ficou na minha cabeça na sua fala foi da autonomia, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, no sentido de que, por exemplo, as gestantes, elas fazem os exercícios pensando no dia a dia. Porque, assim, vou ser sincera, eu achava que elas faziam para se manterem saudáveis e etc., mas não tinha pensado no sentido da rotina. E é muito bom pensar dessa forma. Não sei se são todos os personagens que fazem esse acompanhamento, mas seria bom que cada vez mais os personagens tenham esse entendimento e essa percepção. Porque, imagina, eu pelo menos faço academia e eu fico pensando, meu Deus, pra que eu vou fazer esse exercício? Mas a gente tendo essa autonomia de que a gente tá fazendo, por exemplo, um agachamento, porque em algum momento, por exemplo, em casa, fazendo uma tarefa mesmo, a gente vai ter que se agachar. É muito bom pensar por esse lado. Muito, muito, muito bom. Eu já vi materiais de pessoas que trabalham com gestante mostrando, né? Eu faço isso, eu treino isso, porque em algum momento eu vou fazer isso. Aí mostra, né? A gestante fazendo um exercício lá com carga e o outro vídeo é ela se levantando do chão com o bebê no colo, no pós-parto. Muito bom. Entendeu? Aí eu achei, inclusive esse vídeo eu até repostei, porque eu achei ele muito marcante, porque realmente dá sentido ao nosso trabalho. Sim. Né? Faz você entender por que você está fazendo aquilo. E assim, antes de a gente começar o nosso podcast, eu dei uma olhada no seu Instagram, eu achei belíssimo, assim, o trabalho que você faz com as gestantes e também com as mães, né, porque eu vi que tem alguns trabalhos que você faz com elas, que elas levam os bebês dela nos carrinhos, né, e eu acho isso muito bonito, porque como você faz o acompanhamento com elas antes, né, dela parir e ter o filho dela, né, o bebê, como que ela pararia, né? Não posso fazer mais depois do período do puerpério, né? Então, como é esse acompanhamento depois do parto, depois do puerpério, como se dá? Quando a gente fala de pós-parto, a gente não tem nem como colocar um prazo para voltar. Recentemente, essa minha aluna que pariu em 5 horas, ela, com 15 dias de pós-parto, ela mandou mensagem dizendo que a médica tinha liberado ela. Mas ela disse, hoje eu não tenho condições de encaixar na minha logística com o recém-nascido um treino. Entendeu? Então, assim, embora seja fisiologicamente liberado treinar, a partir do momento que a mulher se sente bem, ela não teve laceração, então não teve ponteamento, não teve nada. Então, ela realmente estava com o corpo intacto. O que a gente vai precisar devolver nesse pós-parto? Devolver a força e o tônus muscular do abdômen, que é quem mais sofre. Inclusive, no pós-parto, a primeira semana, se eu não me engano, é a semana que a mulher mais sente desconforto com o abdômen, porque tem que haver um reposicionamento dos órgãos. Partindo do princípio que quando ela gesta, o útero cresce, todos os órgãos eles se posicionam em lugares totalmente diferentes da posição natural. Então, quando o bebê sai de forma brusca, né? Porque ele simplesmente sai, puf, saiu. Sim. Fica tudo fora do lugar. E disseram que a sensação é muito ruim. Eu nunca parei, né, pra saber, mas assim, disseram que a sensação é de que tá tudo solto e tudo. Solto. Então, uma das coisas que você pode fazer no pós-parto imediato são as ativações do abdômen, os exercícios que trabalham e que devolvem essa força ao abdômen, para, pelo menos, essa sensação da mulher ficar melhor e até mesmo a questão visual, né? De visualmente a autoestima dela ficar melhor, porque o abdômen, ele tá ali melhor. Porque até, eu acho que 15 dias, ou até mais, 1 mês, a barriga fica bem flácida, porque toda aquela pele que esticou por 9 meses está do nada sem nada dentro, né? Então, sim. Partindo para a nossa última pergunta, eu vou utilizar uma pesquisa que a gente utilizou para preparar a pauta de hoje, que é a pesquisa desenvolvida por Tavares em 2009, que se chama Padrão de Atividade Física entre Gestantes Atendidas pela Estratégia Saúde da Família de Campina Grande, que vai acompanhar um grupo de 118 gestantes no município de Campina Grande e que vai encontrar um reduzido nível de atividade física nas gestantes durante todo o período. E 100% da amostra vai alcançar o padrão sedentário na 32ª semana gestacional. Daí, com base nisso, a gente queria saber qual o principal conselho que você daria para uma pessoa que tem medo de praticar atividade física durante a gravidez? Se você quer gestar, né? Eu diria para ela, se você quer gestar de forma leve e funcional, se sentindo útil, sem ter muita limitação do que você vai fazer no seu dia a dia, sem precisar estar pedindo ajuda para ninguém fazer por você, se exercite. Porque é isso que a gente consegue entregar de forma mais prática.
É uma das coisas que você vê como resultado mais rápido, entendeu? Então, assim, minha gestante, uma mesmo estava falando hoje, eu não paro em casa, eu faço tudo. Eu subi em cima de uma escada, eu limpei em cima da geladeira, meu marido nem viu. Ah, meu Deus. Ela tá com 34 semanas de gestação. Caramba. Então, assim, já tá na reta final. Inclusive, ela passou por umas questões que ela vai precisar antecipar o parto. Ela já queria um parto cesáreo. E ela já tá com a previsão de que ela vai parir com 37 semanas. No máximo, 37,5. Sim. Então, assim, ela tá praticamente parindo. E ela subiu em cima de uma escada para limpar em cima da geladeira. Por quê? Porque ela se sente apta para isso. Você acha que uma pessoa sedentária ia se sentir disposta a fazer isso? Não. Entendeu? Então, assim, eu acho que, além disso, ainda vem a questão de que se você quer parir saudável, sem desenvolver nenhuma doença metabólica, sem ter que entrar num quadro de uso de insulina durante a gestação, uma dieta extremamente restritiva, ou até mesmo uma medicação de, sei lá, AS, para poder não entrar no quadro de pré-câncer, faça exercício físico. A gente consegue estabilizar todas essas variáveis que passam por diversas mudanças, né, no decorrer da gestação. Exato. E não só as doenças metabólicas, como você comentou, mas também a atividade física ela é muito importante para, por exemplo, reduzir ansiedade, estresse, risco de depressão pós-parto. Então, a gente percebe o quão importante é a atividade física, ainda mais a atividade física baseada na dignidade da pessoa gestante, focada exclusivamente no bem-estar dela, na qualidade de vida dela, tanto durante a gestação, mas principalmente o depois. E é uma palavra que vai ficar na minha cabeça, que é autonomia, que é exatamente isso que a gente precisa mostrar a essas pessoas gestantes, que elas se exercitem, que apesar de existirem riscos, os benefícios são 1000 vezes maiores. Então, grávidas se exercitem. Sim, e também sejam acompanhadas, procurem um acompanhamento médico, né, antes de tudo, acompanhamento nutricional, todos como você falou, né, que todos juntos fazem tudo ser melhor. E você falando isso, Catarina, eu me lembrei que o primeiro episódio que a gente teve, não foi? Foi com a psicóloga. Isso, Caroline. Isso, que a gente falou sobre o puerpério e as questões de depressão pós-parto e as mudanças hormonais, tudo que acontece que envolve também a questão emocional da grávida, né, da gravidez. E o quanto a atividade física pode influenciar no bem-estar delas em relação a isso, né? Essa questão de autonomia, como você falou, influencia também ela se sentir bem consigo mesma, né? Ela estando grávida ou não estando grávida, em qualquer período que ela estiver, ela sabe que pode fazer o que quiser e tendo ajuda também, principalmente dos familiares, né? E isso é mais importante ainda. Justamente. Você falando agora, eu lembrei que no pós-parto, as meninas sentem a necessidade de voltar a treinar com mais imediatismo, né, como se diz, para se sentirem bem ou até mesmo para ter um momento só para elas. Porque a demanda da mãe é tão grande no pós-parto, né, no puerpério e tudo, que elas queriam ter uma horinha ali, distante daquela realidade, só para se sentirem elas novamente, né? Inclusive, dentro do puerpério tem a questão da falta da identificação, que a mulher não se enxerga mais como ela era antes de parir, enfim, tem diversas questões que a psicóloga vai saber falar bem melhor sobre isso, mas eu lembro de ter escutado isso de uma aluna minha. Ela eu fazia questão de vir treinar, porque era o único momento, e ela tinha ajuda de babá, enfim, ela tinha uma rede de apoio muito boa. Era o único momento que eu me via eu. Porque ali, o tempo todo, eu era mãe, que não era, e quando não era mãe, era esposa. Então, é o momento que ela sai do ambiente de casa, de onde está ali com um recém-nascido, que tem o tempo todo pendurado nos peitos, como se diz. E isso daí só ela pode dar. Exato. E ali ela tem aquele tempinho, né, para fazer algo por ela. Então, às vezes, a urgência para voltar a treinar vem mais pela questão psicológica mesmo do que pela questão da estética, né, da imagem. Exatamente. Sim. Então, a você que nos escuta, né, através desse podcast, a gente, através desse episódio, quer influenciar você de uma maneira muito boa, né? Fazer exercício e também a você que nos escuta que não é gestante, nem quer gestar, mas que pode ajudar alguém, ao seu familiar, uma amiga que se sente assim, não tem autonomia, não se sente autônoma em relação a ela e que ela pode fazer isso através de uma atividade física, né? De procurar ser alguém além de ser mãe, além de ter um filho, né?
Exatamente. E a gente percebe que a atividade física durante a gestação, ela não vai precisar ser vista necessariamente como um perigo, nem para o bebê, nem para quem gesta. Isso tudo só foi possível de ser entendido, de ser totalmente esclarecido com a nossa querida convidada, a Ila. Se você quiser deixar algum comentário, quiser deixar o seu @ no Instagram para o pessoal, fique à vontade. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha esclarecido aí sobre diversas questões, né, em se tratando do tema. E o meu @ é ailaalvespersonal_. Lá eu posto alguns conteúdos, eu posto os treinos e o dia a dia das minhas alunas, né, dentro da particularidade de cada uma, sempre indicando ali as semanas que elas estão, para vocês conseguirem ver na prática como funciona tudo que eu falei aqui para vocês. Ai, muito obrigada. Eu amei o episódio de hoje. Foi muito bom. Foi tudo muito legal, né? Foi tudo ótimo. Obrigada, gente. Obrigada por ouvirem. Fiquem com o próximo episódio. Cheiro. Cheiro. Tchauzinho.